Você sempre pensou em ser pastor? Você quis ser pastor? Essa é outra história bem engraçada. Né? Pode Porque falar. Assim, tem pessoas que se elegem, né, pastor. Sim, eu sou pastor, sabe? Mas tem aqueles que têm um chamado de pastor. Sim. Né? Tem aqueles que ele é chamado para ser pastor. A Bíblia vai dizer que uns foram chamados para mestre, outros para, né, apóstolo, outros para pastores, né? Sim. Então é isso. A pergunta é: você sempre pensou, ou quando foi que você falou assim, bom, eu tenho um chamado para pastor? Então, vou lá para a história. Minha vida é uma história meio engraçada. Não, fica à vontade. A rádio hoje é toda sua, né, Maurício? Hoje fica à vontade aí, que a rádio é toda sua. Como eu falei, né, eu iniciei essa trajetória de trabalho eclesiástico dentro da Igreja Católica. Né? Então, eu gostava de pesquisar, eu gostava de ler, eu até falava, eu ainda vou estudar teologia, porque quando chegava alguém para explicar sobre um assunto, eu ficava olhando assim, encantado com o conhecimento. E quando eu entrei na igreja evangélica, fui trabalhar para isso, né? Fiz o seminário lá na igreja, 2 anos. Cheguei até o diaconato. E quando eu vim para a igreja do Nazareno, e eu louvo a Deus pela sabedoria que deram as pessoas que organizaram a igreja do Nazareno, né? Vou mostrar para o pessoal aqui do vídeo, ó. Eu tenho aqui o manual da nossa igreja. Esse é o manual da Igreja do Nazareno. Eu tenho, viu, gente? Eu também tenho. Né? Nós temos aqui, ó, o nosso inário, tem o inário próprio da Igreja do Nazareno, louvor e adoração. E quando chega na Igreja do Nazareno, a gente recebe o bem-vindo à Igreja do Nazareno. É o resumo de tudo isso, de uma maneira bem tranquila, para um bom entendimento. E como eu aprendo sempre, todo crente tem que ter a sua Bíblia, mas todo nazareno tem que ter a Bíblia de John Wesley. Bíblia de John Wesley. E eu louvo a Deus porque a Nazareno, diferente de algumas igrejas irmãs, tem um protocolo, tem um procedimento, né? Então, eu já tinha sido convidado a fazer o seminário. Eu falei, poxa, mas eu vou ter que fazer, já fiz 2 anos. Tá. Fui enviado pela nossa pastora para um retiro lá em Minas Gerais, né, o Moriá. E quando eu voltei num acampa dentro, dia do carnaval, reuni os jovens, principalmente, dentro da igreja, e voltei lá com gás, com força. E Deus me deu uma visão de uma Bíblia aberta em cima de um globo com óleo sendo derramado. Essa visão, eu já tinha amor por vidas, né? Eu gostava de trabalhar, eu gostava de ajudar, eu gostava de ouvir pessoas, de poder me emprestar o meu ouvido, emprestar um abraço, dar um abraço na pessoa, falar de Deus através do meu corpo, né? Porque a minha sabedoria era e ainda continua sendo pequena diante de todo mundo aí. Mas não sou eu. Né? Eu sigo aquilo que Josué, que está em Josué 1:9, né? Não foi eu que te chamei? Só tem que ser forte, corajoso, porque eu vou ser contigo. Então eu sigo muito essa palavra. Essa palavra ela me norteia muito. E eu falei, não, então o Senhor está me chamando para levar a palavra. E eu senti meu coração ardendo, assim, por amor às vidas. Então eu falei, eu vou ser aquilo que o Senhor está me chamando. Fui fazer o seminário da Igreja Nazareno. São 4 anos, o nosso seminário. E a gente tem que passar por algumas provas, entrevistas, antes de receber a licença, né, de ordenação. Antes de receber essa licença. E eu louvo a Deus porque esse é um processo difícil, tem os seus altos e baixos, mas eu falo para todo mundo, se foi Deus que te chamou, Ele vai te sustentar. Aleluia, é verdade. É Ele que sustenta. Então, e aí respondendo aquela pergunta, na verdade eu nunca pensei em ser pastor.
Mas uma amiga minha, quando eu ainda frequentava a igreja católica, ela fala, você é crente e nem sabia. E isso ficava nos meus ouvidos, na minha mente, no meu coração. E o Senhor falou isso comigo. Eu quero que você cuide dos meus filhos. E eu falei, Senhor, fiz igual Samuel, né? Eis-me aqui. Fala que o seu servo te ouve. E que ele fala para mim, eu tento cumprir na integridade da palavra dele. E eu ainda não vejo sendo aqueles pastores que eu tanto admiro, que eu tanto vejo nas igrejas aqui. Se eu vou falar igual a minha pastora Vanessa, né? Se eu for um auxiliar e ajudar no reino, eu estou muito satisfeito. Mas como é ele que chama, se ele me chamar para cumprir a missão, eis-me aqui. Se for em outro lugar, se ele me direcionar para outra região, eis-me aqui. E minha família me apoia muito nisso. Isso é importante. É importante da Igreja Nazareno. Quem não conhece a Igreja Nazareno, trabalha com a família. Todo pastor ele tem que estar junto com a sua esposa, junto com os seus filhos. Não é um trabalho solitário, não é um trabalho individualizado. Deus usa a família para trabalhar na Igreja Nazareno. Então isso me chamou muita atenção. E eu sou um cara muito família, eu quero ter minha família junto comigo, né? Então eu quero que minha família participe. Por isso que eu oro muito a Deus, Márcio. Senhor, possa abençoar o nosso chamado. Aleluia. Eu não falo meu chamado, eu falo o nosso chamado. Porque minha família tem que estar junto. Então, como Deus não é um Deus de confusão, Ele chama a família para estar junto nessa missão.